Então vamos continuar falando sobre regras de derivação, tá? Vamos fazer uma revisão nas regras que a gente viu até agora. Então a primeira foi a derivada de uma constante é igual a zero, né? Então se a gente pensa a derivada como a taxa de variação da minha função, e eu tenho uma função que não varia porque ela é constante, então a derivada é zero, ela não varia. A segunda regra é a regra do tombo, então eu tenho a derivada de x elevado a n, vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Então o n cai e fica n menos 1. Lembrem-se, esse n pode ser qualquer número real, mas não pode ser uma função. A gente vai ver como derivar uma função, tá? Quando é x elevado a uma função ou um número elevado a uma função, mas aqui, nesse caso, a regra do tombo só é válida quando n é um número, tá? É um erro muito normal de ocorrer entre vocês, mas é um erro que demonstra uma falta de atenção na hora do estudo, tá? Depois nós vimos a derivada da soma é igual à soma das derivadas. E, por último, a gente viu que a derivada de uma função multiplicada por uma constante c é igual a c vezes a derivada da minha função. Então, principalmente essas duas últimas, a 3 e a 4, elas lembram bastante as propriedades dos limites que a gente viu, tá? Hoje a gente vai falar sobre a regra do produto. Então, eu tenho duas funções f vezes g, a derivada delas vai ser a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. De uma forma mais geral, a gente costuma falar a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá bom? E ainda vamos falar também da regra do quociente. Então, se eu tenho a divisão entre duas funções f dividido por g, eu vou ter que a derivada dessa função vai ser a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado, tá bom? Essas duas regras, na verdade, elas podem ser substituídas somente pela regra do produto, tá? É possível chegar na regra do quociente através da regra do produto, mas sintam-se à vontade de utilizar as duas quando for conveniente, tá bom? E como exemplo, nós vamos utilizar aí 4 exemplos para resolver. Então, vamos para a lousa para resolver passo a passo. Primeiro exemplo, a gente tem a função aqui h de x igual a x e de x, e então a gente tem que usar a regra do produto, tá? E calcular até a quarta derivada. Então, primeira coisa, vamos identificar qual função é qual. Então, a gente tem f de x, eu vou chamar de x, e vou chamar de g de x igual a e de x, né? Então, nesse caso, a minha derivada de h de x vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá bom? Então, eu vou ter h' de x é igual a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A gente viu no último vídeo que a derivada de e de x é e de x. Perfeito? Agora, a gente calcula a segunda derivada. A segunda derivada vai ser a derivada da derivada. Aqui, eu vou ter e de x mais x e de x, certo? Aqui eu vou ter a regra da soma, então eu posso separar, vou ter a derivada de e de x mais a derivada de x e de x. Então, veja, derivada de x,
de e de x, a gente sabe que é ex. E a derivada de x e de x, a gente já acabou de calcular. Então, a gente vai ter isso aqui. Ou seja, vou ter 2 vezes ex mais x elevado a x. Derivada terceira. Agora vai ser a derivada dessa função. Eu tenho uma constante vezes uma função, eu tiro a constante da derivada e derivo o que está dentro. Então, aqui vai ser 2i de x mais a derivada disso aqui vai dar i de x mais x e x. Então, vai ser 3x mais x e x. A quarta derivada já dá para a gente prever que vai ser o quê? Vendo a nossa sequência, vai ser 4i de x mais x e de x. Se a gente quisesse a enésima derivada, então n ia ser n e de x mais x e de x. Tá certo? Então, um exemplo tranquilo para a gente ver como é que a gente faz a regra do produto. Vamos lá para o segundo. Exemplo que era f de x igual a raiz de x a mais bx, tá? Onde esse a e esse b são duas constantes quaisquer, tá bom? Então, a minha variável aqui é o x. Então, mesma coisa. Aqui eu tenho uma função, aqui eu tenho a minha outra função. Como que a gente deriva raiz de x? Então, a gente reescreve raiz de x como x elevado a meio. Aí eu posso usar o que? A regra do tombo. Vai cair meio e aqui eu vou ficar com meio menos 1. Então, vamos lá. Então, a minha derivada de f de x vai ser a derivada do primeiro. Derivada do primeiro é derivada de x elevado a meio. Então, vai cair o meio vezes x elevado a meio, tudo isso menos 1, vezes a mais bx, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Vou colocar assim. Então, aqui é a derivada de uma constante. A derivada de uma constante é zero. Aqui é uma constante vezes uma função. Eu tiro a função, a constante da derivada, vou ter dx sobre dx, que é 1. Então, aqui vai dar menos meio. Então, eu tenho 1 sobre 2 raiz de x vezes a mais bx mais raiz de x vezes b. Tá? É interessante aqui deixar tudo com um termo só. Então, eu tenho 2 raiz de x. Aqui vai dar a mais bx mais esse aqui vai dar 2bx. Então, eu fico com a mais 3bx sobre 2 raiz de x. E posso parar por aqui. Tá bom? Então, esses dois primeiros exemplos foram da regra do produto. Vamos fazer agora exemplos da regra do quociente.
Nosso primeiro exemplo para a regra do quociente é y igual a x² mais x menos 2 sobre x³ mais 6. Então, como é que era? A derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Tá? Então, aqui a gente tem que meu y', né, vai ser a derivada do de cima, vai ser regra do tombo, e aqui derivada de uma constante é igual a zero, vezes a de baixo, menos a derivada, posso já escrever, né, a de cima, x² mais x menos 2, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo vai ser a regra do tombo, então vai ser 3x² e aqui é zero. E aí, tudo isso dividido por x³ mais 6. Tá? Então agora eu preciso fazer, e aqui é o quadrado, não esquece disso. Agora eu preciso fazer as distributivas, tá? Então vou ficar com 2x² mais 12x mais x³ mais 6 menos essa multiplicação, então vai dar 3x² menos 3x³ mais 6x². E tudo isso dividido por x³ mais 6². Então vamos juntar tudo que tem a quarta. Então aqui a quarta, aqui a quarta. Então aqui vai ficar menos x². Agora a gente junta tudo que é ao cubo. Aqui eu tenho mais ao cubo, aqui eu tenho menos 3 ao cubo. Então eu vou ficar com menos 2x². Agora x² eu só tenho esse, mais 6x². Só vou ter esse aqui, mais 12x mais 6, tudo isso dividido por x³ mais 6². E vamos deixar assim, tá? Mexer mais nisso não vai nos ajudar muito, não. O último exemplo é, eu tenho essa função, y igual a e elevado a x sobre 1 mais x², e eu quero saber qual é a reta tangente que passa no ponto 1 e e sobre 2. Tá? Então, lembrando que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente, tá? E um que passa em um determinado ponto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular essa derivada. Então, y'. Então, eu tenho derivada do de cima, que a gente sabe que é e de x, vezes 1 mais x², menos o de cima vezes a derivada do de baixo, que é 2x. Isso tudo dividido por 1 mais x² ao quadrado. Tá? Eu tenho aqui a exponencial, eu posso colocar em evidência. Então, eu vou ter 1 menos 2x mais x² dividido por 1 mais x² ao quadrado. Tá bom? Então, essa daqui é a minha derivada
não consigo mais simplificar esse termo. Agora, o que a gente faz? O que a gente tem? Então, a gente tem a derivada num ponto qualquer x. Então, a gente tem y' de x. Só que a gente quer num ponto específico que é 1 e sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver primeiro qual é a inclinação da minha tangente que passa por esse ponto 1 e e sobre 2. Então, a gente vai fazer y' de 1 igual a... E vou substituindo aqui e 1 menos 2 vezes 1 mais 1 dividido por 1 mais 1 ao quadrado. Tá? Então, veja que aqui, isso aqui tudo vai dar zero. Então, o meu coeficiente angular é zero, sem problema algum. Aí eu posso usar o quê? A régua, a equação da reta. Só que aqui, em vez de m agora, que é o coeficiente que a gente tinha usado, a gente tem um y' de x0, tá bom? Aqui eu tenho x0 e y0 no meu ponto. Então, substituindo, eu vou ter y menos 1 é igual a 0 de x menos x0, que é 1. Aqui não é 1, né? Aqui é e sobre 2. Então, eu vou ter que a reta que passa a reta tangente, a minha curva que passa por esse ponto vai ser y igual a e sobre 2. É uma reta paralela, uma função constante, sempre passando em e sobre 2. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar de um assunto bem importante, que é a regra da cadeia. A gente vai ver que aí a regra da cadeia vai acabar sendo a base para tudo o resto que a gente vai aprender. Tá bom? Então, até mais.